Então vamos lá, gente, dar continuidade aqui ao estudo da Lei 057, da Lei Orgânica. Então olha só, quem julga recurso sobre a decisão proferida que importar em disponibilidade ou remoção compulsória por motivo de interesse público de membro do Ministério Público? Então vamos lá, gente. Olha só, o promotor de justiça ele é um agente público, tá ok? A gente já viu isso lá no conceitos iniciais. E o seu grande objetivo, a sua grande função, ele é o advogado da sociedade. Essa é a verdade. Ele cuida ali da proteção dos interesses difusos, coletivos da sociedade. Então ele protege a parte hipossuficiente, mais frágil da relação, tá bom? Então, olha só, gente. Quem vai julgar a decisão que importar em disponibilidade ou remoção compulsória do promotor de justiça, de quem é essa atribuição, de quem é essa competência? Do Colégio de Procuradores de Justiça, conforme artigo 21, inciso 10, a linha F da Lei 057. Mas deixa eu explicar aqui para você como é que funciona isso. Primeira coisa, você deve entender o que seja disponibilidade. Disponibilidade, pessoal, é o instituto que permite o servidor estável. No caso aqui, o promotor ele é estável, além da estabilidade adquirida depois de 2 anos de efetivo exercício profissional, sem qualquer mácula à sua atividade profissional, o promotor de justiça ele ganha a vitaliciedade. Está lá na Constituição. Ele goza das mesmas garantias que os juízes, tá bom? Nós já vimos que o Ministério Público é uno, é indivisível e tem a independência funcional. E essa disponibilidade é um instituto que permite ao servidor que teve seu cargo extinto ou declarado desnecessário permanecer sem trabalhar temporariamente, percebendo a remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Dificilmente isso vai acontecer aqui, né, pessoal? O promotor de justiça ele ocupa uma atividade fim por excelência, então não há que se falar muito aqui em disponibilidade. Tá? Não é muito comum isso acontecer aqui. Já a remoção compulsória, como é que funciona aqui? Lembra que eu falei para vocês que o promotor de justiça ele goza da inamovibilidade? Quem está estudando constitucional já deve saber esse conceito aí. Quem já estudou ali Poder Judiciário que cai na tua prova. A inamovibilidade é o seguinte: o promotor de justiça ele é aprovado num concurso público de provas e títulos e ele vai assumir como, por exemplo, promotor substituto lá em Marapani. Aqui é um município aqui no estado do Pará. Então ele assume ali em Marapani como promotor de justiça substituto. Ele está trabalhando lá, passa o seu estágio probatório de 2 anos, não tem nenhum tipo de problema e ele é vitaliciado. Depois do vitaliciamento dele, ele se torna, por exemplo, no caso específico, promotor de justiça titular daquela entrância, tá? Primeira entrância ali. E aí o que acontece? O Procurador-Geral de Justiça ele recebe uma demanda e começa a perceber que aquele promotor ele é muito perspicaz no combate à corrupção, consegue dominar as ferramentas, todas as ferramentas que envolvem a parte de gerenciamento de recursos públicos, tudinho, sabe mexer no CIAFEM, no sistema, e aí diz, poxa, eu recebi uma demanda aqui, onde há um pedido para que seja designado um promotor lá para Faro, ali no Marajó. Gente, Faro é um município muito ruim, olha. Não tem estrutura nenhuma, não tem posto de saúde adequado, é um município bem no interiorzão mesmo. E aí o que acontece? O promotor está em Marapani, que é uma estrutura melhor. Ele goza da inamovibilidade, ele não pode ser movido de um lugar para o outro. Só que aí o que acontece? Há uma decisão de removê-lo compulsoriamente daquela comarca, daquela entrância ali de Marapani para Faro. Então, dessa decisão que remove o promotor de justiça compulsoriamente, por motivo de interesse público, que é o caso que eu citei para vocês, porque ele conhece, ele é um expert nesse assunto, cabe recurso dessa decisão que remove o promotor de justiça. Ele insatisfeito, ele não quer ir para Faro, por exemplo. Ele quer ficar ali em Marapani, que é uma cidade melhor, que tem uma estrutura melhor. Então, ele pode recorrer dessa decisão que remove ele compulsoriamente? Pode. Quem julga esse recurso? Aqui que eu quero entrar com vocês. O Colégio de Procuradores de Justiça. Conseguiu compreender aqui? Então, esse é o sentido aqui do artigo 2110F, tá? Da Lei 057.
Pessoal, lembrando aquele macete que eu dei para você. Toda vez que exigir uma decisão do colegiado, quando você perceber que aquilo exige uma decisão do colegiado, a competência é do Colégio de Procuradores de Justiça. Quando você perceber que aquilo é algo monocrático, de uma pessoa só, é competência do Procurador-Geral de Justiça. Tá bom? Outra, vamos passar aqui. Estamos aqui nos nossos flashcards. Lembrando que esse recurso ele é muito valioso. Estou explorando esse recurso com você, até mesmo porque num tempo que você tiver vago, um tempo que você estiver ali tranquilinho, você pode acessar esses flashcards aí, está sempre fazendo uma revisão no seu celular. Se você ainda não se inscreveu nesse aplicativo, fazendo propaganda aí, não ganho nada por isso, mas você pode se inscrever nesse aplicativo e inclusive acessar esses flashcards aqui que eu já montei, tá bom? Então vamos lá, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, Olha só, quem julga recurso em decisão proferida pela Comissão Eleitoral nas hipóteses previstas na lei complementar? Lembra que eu falei para vocês do processo de escolha, o processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça? Imaginemos que aquela comissão eleitoral que foi designada entende que o promotor é inelegível. Se a comissão entender que é inelegível e julgar dessa forma e decidir dessa forma, o que vai acontecer? Aquele que se sentir prejudicado pode recorrer dessa decisão. Ele vai recorrer para quem? Ele vai recorrer dessa decisão para o Colégio de Procuradores de Justiça, o órgão máximo. Então, quem julga esse recurso é o Colégio de Procuradores de Justiça, conforme artigo 21, inciso 10, a linha G. Deu para entender aqui? Tranquilo? Vamos passar? Quem julga recurso contra a decisão proferida em outros recursos previstos nesta lei complementar, em outro diploma legal ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça? Colégio de Procuradores de Justiça que vai julgar esse recurso, conforme artigo 21, 10H. Aqui, gente, é uma competência basicamente residual. A gente aprende no direito uma coisa que se chama números clausos, fechado, tá ali hipóteses, as hipóteses previstas, só nessas hipóteses, 1, 2, 3, 4. Aqui o que a lei fez? Qualquer outro tema que surja, que você não viu aqui, quem julga é o Colégio de Procuradores de Justiça. Isso se chama de competência residual, tá bom? Não é taxativa essas hipóteses que estão aqui. Se surgir uma outra situação, quem julga um recurso de uma decisão de alguém vai ser o Colégio de Procuradores de Justiça, tá bom? A quem compete decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar? Então, olha só, processo administrativo disciplinar. Lembrando aqui, eu quero te dar uma informação importantíssima. Anote essa informação. O promotor de justiça, ele só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, porque ele é vitalício. Aqui nós estamos falando de processo administrativo disciplinar. Imaginemos que o promotor de justiça respondeu um PAD, tá? Um procedimento administrativo disciplinar. Um processo administrativo disciplinar. E ao final, se entende que ele cometeu um ato gravíssimo, que pode importar até pode até mesmo importar na perda do cargo, tá? O afastamento dele, na aposentadoria compulsória, tá? É isso que é o correto, aposentadoria compulsória. Então, o caminho é até aí, para que ele pode perder o cargo por um PAD? Não, porque a perda do cargo, ela só ocorre pelo processo judicial transitado em julgado. Tá? Só que a quem compete decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar? Lembre aqui, ó, teve um processo administrativo disciplinar que tramitou ali, por exemplo, na corregedoria, importou em uma determinada sanção, que pode ter várias gradações, pode ser desde uma advertência até uma demissão, e aquele que se sentiu insatisfeito com a decisão do PAD pode recorrer. Ela vai recorrer para o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, quem decide sobre a revisão do PAD é o Colégio de Procuradores de Justiça, conforme artigo 21, inciso 11 da Lei 057. Tá ok? Quem tem a iniciativa, aqui que a gente vai entrar naquele assunto que eu falei anteriormente. Quem tem a iniciativa para propor a perda do cargo ou a cassação de aposentadoria de membro vitalício do MPR? Quem tem iniciativa é o Procurador-Geral de Justiça ou 1/4 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça.
Vamos recapitular aqui rapidamente. Eu falei agora há pouco para vocês que o promotor de justiça ele responde um PAD, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que o promotor de justiça está sendo acusado de corrupção ativa. Então, esse ato que ele cometeu tem 3 searas de responsabilidade. Tem uma responsabilidade criminal, ele vai responder pelo crime de corrupção. Tem uma responsabilidade administrativa, vai ser apurado administrativamente na corregedoria. E tem uma responsabilidade civil, isso pode gerar uma indenização erária, se foi contra o erário, se existe dinheiro público envolvido. Tá ok? Ou então, se for uma questão civil, privada, cabe uma indenização lá no âmbito privado. Então, anote essa informação novamente. Processo administrativo disciplinar não importa em perda do cargo. Ele pode importar numa aposentadoria compulsória, mas perda do cargo não. E aqui o que vai dizer o dispositivo? Quem tem iniciativa para propor a perda do cargo ou cassação de aposentadoria de membro vitalício? Quem é que só para propor a perda do cargo? O Procurador-Geral de Justiça pode fazer isso ou 1/4 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Quem vai decidir isso daqui, pessoal, é o colégio, obviamente. A gente está falando aqui, então, um processo da corregedoria que está visando apurar o crime de corrupção passiva. Crime não, tá analisando administrativamente, porque quem apura o crime lá é a polícia judiciária, tá ok? A polícia judiciária que vai apurar esse crime lá. Como o promotor de justiça tem foro por prerrogativa de função lá no tribunal, obviamente que deve ter essa autorização para se iniciar essa investigação. Mas sempre começa ali pela corregedoria, pessoal, tá ok? Essa peça de informação. Então, a corregedoria começou a apurar administrativamente se houve ou não um crime de corrupção passiva. Ao final do processo administrativo disciplinar contra o membro, o que vai acontecer? A corregedoria pode entender que sim, que houve o crime de corrupção passiva e se importa em grave violação dos deveres funcionais do membro. Tá ok? E aquela decisão do corregedor é pelo afastamento e aposentadoria compulsória do membro do Ministério Público. Só que o procurador-geral não fica satisfeito só com a aposentadoria compulsória. Ele pode fazer o quê? Ele pode propor ao Colégio de Procuradores de Justiça, ele tem a iniciativa de propor a perda do cargo. Ele não se satisfez só com a aposentadoria compulsória, ele quer a perda do cargo, tá ok? Então ele tem que propor o colégio autorizar. Essa proposição pode ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça ou 1/4 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Então aqui a gente tem a iniciativa de propor. E quem tem a legitimidade para ajuizar a ação civil? Só o Procurador-Geral de Justiça. Entendeu aqui? Nesse aqui, pessoal, é a iniciativa para a perda do cargo. E nesse aqui é a legitimidade para ajuizar a ação. A iniciativa para a perda do cargo é tanto do Procurador-Geral quanto do Colégio de Procuradores, 1/4 do Colégio de Procuradores. Então, tanto o Procurador-Geral que tem iniciativa, quanto 1/4 dos Procuradores de Justiça, quem decide ou não a perda do cargo é o Colégio de Procuradores de Justiça. Quem tem legitimidade para ajuizar ação civil referente à perda do cargo ou de cassação de aposentadoria de membro vitalício é do Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo, isso é importante, gente. Quem delibera, pessoal, a respeito da possibilidade de ajuizamento da ação civil pelo Procurador-Geral de Justiça para a perda do cargo ou cassação de aposentadoria? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então, são 3 momentos aqui. Vamos voltar para a gente entender legal isso? Quem tem iniciativa? A iniciativa de propor a perda do cargo ou cassação de aposentadoria, Procurador-Geral ou 1/4 dos procuradores, 1/4 dos membros. Tá? Quem é o único que tem legitimidade para ajuizar a ação? O Procurador-Geral de Justiça. E quem diz se é ou não para ajuizar a ação, se passa ou não isso? O Colégio de Procuradores de Justiça. O colégio ele vai fazer aquele juízo, um juízo de autorização. Quem delibera a respeito da possibilidade de juizamento da ação civil pelo Procurador-Geral de Justiça? O Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? Tranquilo? Olha só, essa hipótese aqui, olha, vamos ver aqui, a quem compete rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos desta lei complementar, decisão de arquivamento, de inquérito policial ou peças de informação determinado pelo Procurador-Geral de Justiça nos casos de sua atribuição originária. Aqui, pessoal, o Procurador-Geral de Justiça ele tem atribuição originária para oferecer denúncia,
para processar alguém. A competência é originária do Procurador-Geral de Justiça. Então, imaginemos, por exemplo, que eu, cidadão comum, tomo conhecimento que um deputado estadual está cometendo um crime. O deputado estadual está cometendo um crime, ele está pedindo voto, ele já é deputado estadual, mas lá no bairro onde eu moro, ele começa a transitar por ali e começa a pedir voto. Em contrapartida, ele está dando telha, está dando casa, ele está dando óculos, está dando celular. Então, eu já começo a perceber uma série de irregularidades ali. Tá ok? Tudo bem que tem conotação eleitoral, já vai muito ali para a justiça eleitoral, tá? Mas vamos imaginar que eu percebo esse crime lá que está rolando. O que eu faço? Eu faço um expediente descrevendo o fato pormenorizadamente, protocolo junto ao protocolo do MP, protocolizo ali, e chega no procurador-geral, ele olha, lê aquilo e arquiva. Ele arquiva porque ele entende que não tem fundamento, não tem ali justa causa, não tem indícios mínimos de fundamento que eu estou alegando, ele arquiva. Então, eu que sou o legítimo interessado, que requeri a providência dentro dessa peça de informação, eu que, aliás, forneci para ele esses elementos que originaram uma peça de informação, se o Procurador-Geral de Justiça arquivar, porque a atribuição originária dele é processar prefeito, deputado estadual, no exemplo que eu citei aí, eu posso recorrer da decisão dele. Então, quem é que vai fazer a revisão dessa decisão do Procurador-Geral, de um pedido meu? O Colégio de Procuradores de Justiça. Vai falar aqui, tá bom? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem a atribuição originária para processar e julgar determinadas autoridades, como, por exemplo, o deputado estadual. Se o deputado estadual cometeu um crime, por exemplo, e a protocolização do pedido de instauração de uma investigação e o Procurador-Geral, que tem a atribuição originária, arquiva, entende que não tem, eu posso rever a decisão do Procurador-Geral fazendo um requerimento ao Colégio de Procuradores de Justiça, que vai decidir em última análise. É isso que está falando aqui esse inciso, tá bom? Vamos ver aqui. Quem sugere, por iniciativa de qualquer de seus integrantes, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público, providências ou medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para melhorar a eficiência e a eficácia do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis ou homogêneos. Olha aqui, pessoal, como vem a calhar, muito legal aqui aquele macete que eu dei para vocês. Toda vez que exigir uma decisão colegiada, se fala em Colégio de Procuradores de Justiça. Toda vez que exigir uma decisão monocrática, se fala Procurador-Geral de Justiça. Essa atribuição de propor determinadas medidas para o aperfeiçoamento da instituição, melhorar a eficiência do órgão, a eficácia do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vocês acham que ela é uma decisão que cabe única e exclusivamente somente ao Procurador-Geral ou ao Colégio de Procuradores? Obviamente que é um assunto macro, é um assunto que transborda os limites de uma única pessoa. Obviamente que isso vai ser atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, quem faz essa sugestão e quem vai decidir isso daí vai ser o Colégio de Procuradores de Justiça, tá bom? Pessoal, quem elabora o regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça? Obviamente que é o colégio. Caiu uma dessa aqui, poxa, é complicado. Prova fácil, todo mundo acerta, não vale. Então, quem elabora o regimento interno é o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, o próprio colégio, tá bom? Quem dar posse em sessão solene ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor do Ministério Público, aos subcorregedores gerais, aos titulares e suplentes do Conselho Superior do Ministério Público, aos procuradores de justiça e aos promotores de justiça no caso de primeira investidura. Quem é que faz isso, pessoal? Quem é? Será que é o Procurador-Geral? É o Colégio de Procuradores de Justiça, tá bom? Então, quem dá posse em sessão solene a esse povo todo aqui que vocês viram é o Colégio de Procuradores de Justiça. Isso aqui é bom marcar, gente. Por quê? Porque isso daqui é uma coisa muito comum e muito... que raciocinem comigo. Existem temas, como aquele que eu expliquei para vocês anteriormente, lá que envolve uma questão processual muito grande,
eu acredito que o teu examinador, e pelo concurso ser de nível médio, ele não vai entrar nessa área. Ele vai estar pisando em ovos, e também isso já faz nascer a possibilidade do candidato ajuizar uma ação para querer anular aquela questão, porque ele pode fundamentar que aquilo está uma questão com muita exigência, como se fosse para um nível superior, quando o concurso é de nível médio. Só que esse tipo de questão aqui, pessoal, que envolve muito um decorebazinho, então isso aqui é típico que cai no concurso do MPE, tá bom? Nós vamos posteriormente fazer muitas questões, fazer um quadro de revisão legal aí, e você vai poder acessar, tá? Quem aprova o regulamento do concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público e suas modificações posteriores? Colégio, pessoal, isso aqui é bem mesmo leitura, tá? Não tem muito o que explicar. Quem aprova a proposta de abertura do concurso de ingresso na carreira, fixando o número de cargos a serem providos? É o Procurador-Geral? É ele? Será que é uma atribuição dele? Não, pessoal, isso extravasa o limite dele lá. Quem vai fazer isso é o CPJ, Colégio de Procuradores de Justiça. Quem aprova, pessoal? Quem aprova o regulamento de estágio do Ministério Público, disciplinando a seleção, investidura, atribuições, vedações e dispensa de estagiários, alunos dos últimos 3 anos dos cursos de bacharelado em Direito? Quem faz isso aqui? Então vê que é uma atribuição do colégio também, uma atribuição que ela vai ultrapassar, ela vai ser uma decisão dos procuradores reunidos no colégio, não do procurador-geral, tá bom? Quem fixa, pessoal? Quem fixa? Vamos para o próximo aqui. Quem fixa a estrutura das procuradorias de justiça? Olha só, estrutura, a distribuição, a redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos de procurador de justiça que as integram. Ora, aqui é uma organização, estamos falando de estrutura. Essa atribuição aqui é do Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom? Tá vendo como é legal o estudo pelos flashcards? Você vai passando no seu celular aqui e o estudo vai ganhando uma dinâmica e você rápido, olha, são 60 flashcards aqui. Você vai passando e vai avançando aí, fazendo várias revisões. Quem aprova, pessoal, por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da Procuradoria de Justiça interessada, a exclusão, a inclusão ou outra modificação na estrutura das Procuradorias de Justiça e nas atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça que as integram. Você pode sair aqui, se vier cair na sua prova, que é um assunto macro, um assunto que envolve estrutura do Ministério Público e principalmente aqui envolve assuntos das procuradorias, tá bom? Das procuradorias, assuntos atinentes ao Procurador de Justiça. Então isso daqui vai ser uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça sem qualquer dificuldade. Se cair na prova, um assunto macro de estrutura, você consegue facilmente chegar a essa conclusão na prova de que é uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom? O próximo, pessoal, o próximo inciso, o inciso 22, nós estamos aqui precisamente, para você que está acompanhando aí, no artigo 21, inciso 22. Tá? Quem define critérios objetivos para a divisão interna dos serviços das procuradorias? Olha só, mais um assunto que envolve assunto interna corporis das procuradorias de justiça. Então, quem define critérios objetivos para a divisão interna de serviços das procuradorias de justiça, visando a distribuição equitativa dos processos entre seus integrantes, mediante sorteio, observadas as regras da proporcionalidade, papapá. Ou seja, se você for ler, sabe o que ele diz esse inciso 22? Nós temos aqui 32 procuradores. Como é que a gente vai dividir nossos trabalhos? Como é que vai acontecer isso? Quem decide isso? Será que é o procurador-geral? Não, pessoal. É muita bala na agulha para o procurador-geral fazer isso. É muito poder para ele. Ele vai decidir uma matéria interna específica dos procuradores. Claro que vai ser uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça, sem qualquer tipo de problema. Tá bom? Tá dando para entender aqui o macetezinho para você avançar? Quem fixa, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, a estrutura das promotorias de justiça? Hein? A distribuição, a redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos de promotor de justiça.
Aqui no inciso 23 tem algo importante. Veja só, isso é importante você grifar. A quem compete fixar, aqui que vai grifar, ó, por proposta do Procurador-Geral de Justiça. Por proposta do Procurador-Geral de Justiça. Em que pese ser um assunto aqui não mais das procuradorias, tá? Não mais das procuradorias, mas sim das promotorias, tá? Então, quem fixa isso daí, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, da distribuição, redistribuição, atribuição de respectivos cargos, quem faz esse trabalho aqui é o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça quer mexer na estrutura das promotorias. Ele entende, por exemplo, que existe uma promotoria que deve ser extinta, ou ele entende que ela deve ser transformada porque ela perdeu o sentido. Poxa, vamos criar uma promotoria que trabalhe com segurança pública. Então, ele faz essa proposição ao Procurador-Geral de Justiça ao Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom, gente? Então, vamos parar aqui nesse flashcard, nesse slide aqui, então logo a gente dá continuidade. Um grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima aula.